Abra sua Bíblia. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Verso 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8. Achou aí? Deixa aberto. Antes da gente lermos, eu queria trazer algumas informações para que quando a gente lesse o texto, você já tivesse com elas em mente e observando essa forma de Paulo expressar aqui, de ele escrever, para facilitar o nosso entendimento do que Paulo está falando. Paulo, nessa passagem que nós vamos ler uma boa parte, do texto, nós vamos ler até o capítulo 5, verso 10. Paulo está escrevendo como se estivesse construindo duas colunas. Não coluna de obra, coluna de texto. Duas colunas, pondo lado a lado. Então ele põe de um lado, ele está falando das coisas que se passam, das coisas passageiras, das coisas que o tempo corrói, destrói, que o tempo vai fazer com que elas percam o valor, as coisas que se desgastam. E do outro lado, ele vai falar das coisas que são perenes, das coisas que não passam, que são eternas, que o tempo não pode tirar o seu valor, que não se desgastam, que permanecem. E ele usa a mão, ou lança a mão de uma ilustração para falar disso. Ele vai falar do corpo, nosso corpo físico, e vai chamar esse corpo, uma hora de tabernáculo, e ele fala de um tabernáculo temporário, e outra hora do tabernáculo eterno. E ele então está fazendo essa comparação dessas duas coisas, e vai falar de duas verdades a respeito dessas duas coisas. De uma verdade daquilo que é passageiro, mas vai ter também uma expressão na eternidade, e daquilo que é eterno e permanece na eternidade. Então, quando nós agora sim ler, observe Paulo falando e assim fazendo essa comparação. Então, verso 8. Deixa eu tomar água que o texto é grande, senão vai secar a garganta. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Verso 16, vamos ler de novo, guarda esse verso, ele é o centro dessa passagem. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior, ou exteriormente, estejamos sendo desgastados, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem.
porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial, se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Conseguiu perceber? Paulo o tempo todo falando, né, daquilo que passa e daquilo que não passa, daquilo que se perde e daquilo que não se perde, daquilo que se desgasta e daquilo que não se desgasta. E ele deixa claro, duas verdades muito claras aí nesse texto, que são evidentes no texto, não está difícil de perceber. Falando aí dessa vestimenta, ou dessa habitação temporária, desse tabernáculo. O tabernáculo era o quê? A gente fala, o tabernáculo é lá antes do templo. Era, mas por que chamava tabernáculo? Era uma tenda provisória, era uma barraca. O povo estava no deserto, desmontava e levava, aí montava de novo, desmontava e levava. Depois foi para o templo em Jerusalém, que era definitivo, entre aspas, mas era uma figura do que está nos céus. Mas, então, por isso Paulo fala do tabernáculo, como esse corpo nosso, como um tabernáculo, que se passa, esse corpo se desgasta. E a primeira verdade dessas duas, a primeira é a deteriorização. Ele vai falar, se desgasta. Do verso 16, que eu falei, por isso não desanimamos, ainda que o nosso exterior, o nosso ser exterior, esteja se desgastando, se deteriorando. E ele está falando o que com isso? Que você está ficando velho. E eu também. Triste, mas é verdade. Esse é um grande segredo que eu vim te contar hoje. Estamos ficando velhos. Ele está dizendo, olha, o corpo se desgasta. Ele veio falando de uma série de coisas, de uma série de comparativos, de sentimentos, mas do cuidado de Deus acerca daquilo que está acontecendo no corpo, na realidade presente, que nos desgasta. Se você voltar a ler lá, você vai ver, ele está falando de uma série de coisas que nos provocam. Vai dizer, a gente é afligido, mas não abandonado. O Senhor está guardando. Mas a realidade que a gente olha no espelho todo dia é o quê? Deteriorização. Pode pôr botox, pode maquiagem, As mulheres usam maquiagem. Tem homem que já está usando uns pozinhos aí também, Cada um com seus problemas, Homem fazendo botox também já tem também, Tem de tudo hoje em dia. Mas a gente não consegue fugir desta verdade. A gente está envelhecendo, se deteriorando e se desgastando exteriormente. Mas Paulo, como o esperto que era e com toda a capacidade que Deus lhe deu, ele deixa muito claro para que não houvesse margem para aqueles, os chamados gnósticos, uma turma que estava infiltrada nas igrejas, que era uma turma que dizia o seguinte, olha, do corpo realmente não se aproveita nada. Isso aí está se passando, não presta para nada. Então, a gente tem duas saídas, eles mesmos eram divididos. Ou você chuta o balde e faz o que você faz no corpo não interessa, então o que é da carne, Deus não se incomoda, você faz o que você quiser com a carne. É um carnaval perene, o tempo todo.
vive como quiser. Ou a outra turma, não, muito pelo contrário. Tudo que é da carne é pecado. Então, assim, não come. Cuidado, o que você anda fazendo. Tem que comer bem pouco. Deu prazer, estava bom o bife hoje, de meio-dia? Pecado. Gostou? Sentiu prazer? Pecado. Tem que comer comida ruim, porque senão agrada a carne, é pecado. E Paulo, sabendo que eles iam aproveitar qualquer brecha para vir com as heresias, ele já diz, é verdade, o corpo se desgasta, vai chegar ao fim, está se acabando. Ele diz, mas tem algumas verdades que são importantes que a gente esteja consciente a respeito do corpo. Quais são elas? Olha, você vai se apresentar diante de Deus, você vai ser julgado no tribunal de Cristo por aquilo que você faz no corpo. Seja bem, seja mal. Você não come, vai ser julgado. Você come, vai ser julgado. Você vive do jeito que quer, vai ter que prestar contas disso. Você faz coisas boas, vai prestar conta disso. Ele diz que isso é algo que nós vamos nos apresentar diante de Deus. E ele vai dizer também que o propósito do corpo é agradarmos ao Senhor, quer presentes, quer ausentes, ele vai dizer. Que a vida no corpo só faz sentido se for para que a vida de Cristo se manifeste por meio do nosso corpo, da nossa vida. Então, ainda que a gente esteja se desgastando, nós temos que olhar para aquilo que a gente faz da nossa vida e precisamos viver essa realidade e essa construção a quatro mãos. É Jesus, por meio do penhor do Espírito, por meio do poder do Espírito, nos socorrendo, nos ajudando, vindo nas nossas fraquezas, nos abençoando, mas fazendo que a nossa vida, nesse tempo, nessa vida que vivemos no corpo, manifeste a vida de Cristo. E você já parou para pensar que coisa gloriosa é isso? Porque eu acho que todos nós, ou a grande maioria de nós aqui, tem até os com a autoestima mais elevada, né? Alessandro diz, tem gente que pensa que é a última limonada doce no deserto. A pessoa se acha o máximo. Não tem? O último biscoito do pacote. A gente sempre tem alguma coisinha no corpo, não tem? Que a gente não gosta? Sempre tem. Puxa, se eu pudesse mudar isso, eu mudava. Se eu pudesse mudar aquilo, eu mudava. A gente sempre olha para a realidade da nossa vida e da nossa caminhada e percebe essa verdade que se desgasta. Mas ainda nessa realidade que se desgasta, só Deus e o poder do Espírito pode manifestar a glória de Cristo por meio da nossa vida. Como isso é possível? Só pelo Espírito Santo do Senhor. Mas isso precisa ser uma realidade, uma caminhada cheia do Espírito Santo do Senhor na nossa vida. Então, a primeira pergunta que fica desse texto para nós é: o que a gente tem feito enquanto caminhamos nessa terra? O que a gente tem feito enquanto, sim, nos desgastamos? Mas qual é o propósito que você tem vivido? E aí, quando eu falo de propósito, não é esse propósito banalizado hoje nas igrejas. Não é que se fala de propósito, tem gente que até se arrepia, já assim, propósito, aquela coisa. Não, qual é o propósito que o seu coração tem olhado para glorificar o Senhor por meio da sua vida? Porque nosso chamado é para glorificar o Senhor, e nós recebemos aquilo que é necessário para glorificar o Senhor aqui. Porque depois que nós fomos para o céu, aqueles que forem, né, levados à eternidade, lá está tudo pronto. Lá está tudo resolvido. Mas é aqui que a gente precisa viver esse glorificar, que na eternidade vai ser uma realidade. E se isso não é uma realidade aqui, não se engane, não vai ser uma realidade para você na eternidade. Porque se nós não glorificamos por meio das nossas vidas o Senhor Jesus aqui, não vai ser no céu que nós vamos glorificar o Senhor. Porque o texto diz, e Paulo diz, nós recebemos o penhor do Espírito. Nós recebemos essa garantia, nós recebemos o que é necessário. E o nosso propósito é agradar o Senhor,
é viver para a glória do Senhor. E o Paulo diz aí no verso 9 que para isso nós nos esforçamos para sermos agradáveis a Ele. Quer presentes, ou melhor lá, né? Presentes, quer ausentes do corpo. Nos esforçamos. Você tem se esforçado? Ah, pastor, eu acredito na graça. O esforço humano... Não. A gente gosta de pôr uma teologia distorcida no meio de tudo. Esforço humano não te salva, realmente não salva. Mas Paulo está dizendo que à medida que a graça é derramada na vida da gente, que o Senhor Jesus nos alcançou, nos salvou, agora que nós somos colocados no caminho estreito, que há um esforço da nossa parte para agradar o Senhor. Não está dito isso aí no texto? Ou eu descobri um mistério escondido aí? É o que está escrito aí. Você tem se esforçado? Você tem vivido essa realidade? E para que isso, esse esforço? Para que a gente conquiste algo? Não. Porque a gente foi conquistado. Não é isso que Paulo também fala lá aos Efésios? Que fomos salvos para as boas obras, que de antemão o Senhor preparou para que nós andássemos por ela. Então, estão preparadas, já estão prontas, eu só ando por elas. Eu vivo essa realidade, eu me esforço para estar nelas. Para quê? Porque o Senhor me alcançou e o Senhor me colocou ali. E isso precisa ser uma realidade na vida da gente. Mas quando a gente vai para a segunda coluna aí dessa comparação de Paulo, e eu disse que o centro disso está no verso 16, é quando ele fala do nosso ser. Algumas versões vão dizer o nosso homem interior. Nosso interior se renova dia a dia. Se renova dia a dia. E eu acho tremendo isso que Paulo coloca aí, dia a dia. Por que ele colocou dia a dia? Porque o Senhor nos renova dia a dia. E nós precisamos estar no renovo, buscando esse renovado Senhor dia a dia. E esta é uma figura que o Senhor usa o tempo todo nas Escrituras. Quando Deus procurava Adão lá no jardim, ele fazia de quanto em quanto tempo? Todo dia, né? Na viração do dia, todo dia, dia a dia. Dia a dia o Senhor ia lá bater um papo com Adão e com Eva. Ele nem na lua de mel ele deixou de ir. Ele estava lá, fez a Eva, deu para o Adão e falou assim: Adão, no fim do dia estou aí, para a gente conversar. Não é? Ele estava lá. Me lembrei de um casal de amigos que vieram, moravam em Curitiba, eles vieram para cá, para Balneário Camboriú de lua de mel, eles não tinham carro. E aí um amigo em comum os trouxe de carro, né? Veio trazê-los aqui, deixar no apartamento. E aí, quando chegou, ele, eu preciso subir e tal, só ir no banheiro rapidinho. Não, tá bom. Aí subiu, foi no banheiro, sentou e fez de sacanagem, como de provocação. Sentou no sofá e começou a conversar com os dois. E os dois, e conversa, os dois, mas esse cara não vai embora. Ai, tá tarde, eu acho que eu vou ficar por aqui, vou amanhã cedo. Aí não, aí também já é demais. Aí também não. Por quê? Porque a intimidade de um casal na lua de mel, que muitos têm perdido, né? É algo especial. Mas a presença de Deus ali com Adão e Eva era muito mais especial. Era muito melhor. E Adão recebia dia a dia. Mas o maná caía do céu uma vez por semana? Quando caía o maná? Todo dia, bem cedo. Descia o maná do céu. E aí eles recolhiam e guardavam para a semana inteira. Não. Só podia pegar o suficiente para o dia. E o que sobrasse, não podia fazer estoque. Não dava. E quem estocava, o que acontecia? Fedia, dava cheiro ruim, apodrecia, cheirava mal, não tinha como estocar. Exceto
o da sexta-feira. Sexta-feira colhia-se, ou recolhia-se dobrado, porque no sábado não descia maná do céu. E eles comiam daquele que eles tinham recolhido na sexta, e aquele maná não se deteriorava, porque ele era a figura do que é eterno, do que estava no descanso, de quando se entrasse no descanso de Deus, que nunca foi sábado. Coitadinho dos adventistas, estão descansando no sábado. Ai, Jesus. Eu fico com o coração partido. O descanso do Senhor não é o sábado, é Cristo, é fé. E nós entramos no descanso em Cristo e estaremos na presença de Cristo no descanso eterno, descansando. E lá tem maná todo dia. Jesus está lá circulando no meio da gente. Nos alimentamos, não apodrece, não desgasta, Ele já está lá, nos aguardando. E enquanto isso, derramou o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo habita em nós. Mas diariamente nós precisamos colher, sendo renovados interiormente, dia a dia. Não é isso que o texto diz? Dia a dia, não dá para estocar. Eu vou ficar bem cheio do Espírito Santo domingo. Vou para a igreja, aí eu fico bem cheio, bem gordo do Espírito e vou gastando. Segunda, terça, quarta, até o outro domingo. Vai cheirar mal? O Espírito? Não, você vai cheirar mal. Não dá para estocar. Precisa buscar o Espírito, estar na presença do Espírito dia a dia. Jesus, quando nos ensina a orar, ou quando ensina aqueles discípulos ali a orar, e também a nós, Ele diz que a gente deve pedir pelo pão nosso de cada dia. De cada dia. O tempo todo. As misericórdias do Senhor se renovam todo 1º de janeiro. Quando? Cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Porque elas têm prazo de validade? Não. Mas nós precisamos desse renovar das misericórdias do Senhor na nossa vida todas as manhãs. Precisamos alimentar esse homem interior todas as manhãs, todos os dias. Você come quantas vezes por semana? Come só domingo. Come domingo, come segunda, come terça. Né? Tem uns que fazem jejum intermitente. Mas todo dia a gente come. Mas e quantas vezes temos alimentado o ser interior para renová-lo dia a dia? Assim como o apóstolo Pedro, na sua carta, vai dizer que, como crianças recém-nascidas, o que a gente tem que desejar? O puro leite espiritual. E, por meio deste leite espiritual, a gente vai crescendo para a salvação. Tem se alimentado de leite espiritual? Tem desejado leite espiritual? Tem renovado esse ser interior dia a dia para crescer por meio desse alimento espiritual dia a dia? Ou você é uma eterna, não, mas uma criança que nunca sai da infância da fé, porque não consegue dar um passo adiante? É o que Paulo vai dizer assim: olha, eu tenho que voltar e continuar a falar a respeito de obras mortas, de arrependimentos, porque vocês não conseguem sair do lugar. Anda, vai para frente, amadurece, se renova, cresce. A gente está crescendo, eu estou crescendo, você está crescendo, tem se alimentado. Como? Isso não é subjetivo, é objetivo. É objetivo. De que maneira objetivamente você tem se alimentado e se abastecido do leite espiritual dia a dia? Responda aí dentro de você. De que maneira você tem feito isso? Objetivamente. Ah, pastor, é difícil, não decorri. Sempre foi. E é interessante que lá em Jeremias, hoje vamos fazer o contrário, vamos de trás para frente, ou de frente para trás. Jeremias capítulo 2, o Senhor faz um protesto ou uma acusação contra o seu povo, por meio do profeta Jeremias.
E olha o que ele diz. Jeremias capítulo 2, verso 13. Ele faz um protesto ou uma acusação, mas são 2 crimes. O meu povo, Jeremias 2,13, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, ou nas traduções mais tradicionais, rotas, cisternas rachadas que não retêm água. Primeiro crime, me abandonaram. Me abandonaram, manancial de águas vivas. Qual era o contexto de águas naquele tempo? Hoje a gente tem água, torneira, sai água. Naquela época não tinha água encanada. Não tinha água encanada. Como é que se buscava água? No poço. Uma vez por mês? Todo dia. Todo dia. Tinha que ir no poço, na fonte, buscar água. A mulher samaritana ia buscar água naquela fonte quantas vezes por semana? Lembra? Todo dia. Todo dia. Porque a água parada perde a qualidade, não perde? Perde a qualidade. A água, e o texto diz que o Senhor é essa fonte de água viva, que precisa ser buscada diariamente. E será que diariamente em oração, em meditação na palavra, nós temos buscado o Senhor, temos orado sem cessar, buscado do Espírito, o tempo todo intercedendo, temos buscado e colocado diante do Senhor as nossas vidas, e buscado direção da palavra, orientação do Espírito, dessa fonte de água viva, ou como esse povo no deserto, não, esse povo aqui de Israel abandonou o Senhor, deixou de lado, não tinha mais a fonte de água viva, não buscava mais da fonte. E Jesus, quando fala lá para a mulher samaritana, diz: olha, quem beber dessa água continua com sede, mas quem beber da água que eu tenho para dar, do seu interior fluirão fontes de água viva. O Senhor diz que dentro de nós também é colocado como uma fonte de águas vivas para abastecer aqueles que buscam. Essa fonte está aí brotando de você, está sendo água para saciar a sede daqueles que o Senhor põe ao redor, mas para isso ela precisa estar brotando. E é interessante que há essa, como que uma dicotomia, né, da palavra de Deus, algo aparentemente contraditório, porque nós precisamos tomar dessa água dia a dia, mas Jesus diz: mas não vai ter mais sede, mas a gente quer a água, a gente quer. É como, bom, eu já foi um tempo que eu tomava muita Coca-Cola. Eu não parei de tomar, mas eu tomo muito pouco. Só quando tem eu tomo. Quando não tem eu não tomo. Não, brincadeira, eu tomo um pouco mesmo. Mas você já teve sede de Coca-Cola? Já teve? Você quer vontade de... Mas não é tomar água, é vontade de tomar Coca-Cola. Não é? Se você tomar água, vai matar aquela sede. Não é bem uma sede, é uma vontade de tomar Coca. Outro pode ser que você não goste de Coca, mas tu já teve alguma sede de alguma outra coisa, assim, aquilo, né? Eu ia dizer, desce redondo, mas ia pegar mal. Não. Mas aquela vontade. E eu penso que é isso que Jesus está dizendo. A gente não tem mais aquela sede que nos consome de quem está morrendo, porque o seu interior é seco. Porque nós bebemos da água da vida. Mas a água é boa demais. E a gente quer continuar bebendo dela. Tomando dela. Assim como a árvore da vida. Nós vamos nos alimentar dela. Está lá em Apocalipse. Nós vamos tomar desse fruto. Vamos comer diariamente. Vai estar à disposição. E então, nós temos tomado dessa água. Mas o que acontece é que, por que nós deixamos de tomar? Porque nós fazemos como aquele povo muitas vezes. Qual foi o segundo crime deles? Construíram para eles cisternas rachadas, cisternas que não retinham água. Olha, essa água já não é água de fonte.
Porque eles não tinham caixa d'água, eles não tinham canalização para armazenar uma água de fonte. De que água é essa? Água da chuva. A cisterna armazenava uma água da chuva, já não é a água da fonte, já não tem a qualidade da fonte, já não é uma água daquela pureza. E eles então construíram cisternas e disseram, essa aqui já serve para nós estamos abastecidos. E assim a gente tem feito, a gente tem construído cisternas da religiosidade, das práticas religiosas, e achamos que nós estamos bebendo a água da fonte. Nós somos enganados por isso e por nós mesmos, e vamos achando que é possível armazenar essa água. Mas não é. E nem essa água, que já não é aquela toda, a gente consegue reter, porque é rachada a cisterna. Ela vaza. E a gente acha que de culto em culto, de ritual em ritual, a gente vai armazenando alguma coisa, mas vai se vazando e se perdendo. E eu penso que esse texto de Coríntios, quando fala desse renovar diário, está falando de uma apresentação e de um relacionamento diário com o Senhor. Relacionamento. Isso é ser renovado dia a dia. É se relacionar dia a dia com o Senhor. Como? Pastor Silas pregou aí, 2 semanas atrás. Lendo e orando. E obedecendo. Como diz o Marquinhos lá, param de mentir. Param de mentir. Em tempos que se inventa adoração extravagante, adoração intencional, adoração, o Senhor está chamando para uma adoração pessoal. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Jesus vai falar de um quarto secreto. Que a gente, para orar, entra num quarto secreto. E quando ele fala quarto, é algo tão representativo, porque o quarto é o lugar da intimidade de um casal. Não? Quem sabe o que acontece entre aquele que é casado, quem não é, vai descobrir um dia. Quem sabe o que acontece entre você e sua esposa, seu marido, no quarto, a não ser você e ela? Não é? E tem coisas que vão ser entre nós e Deus. E Ele só vai te falar lá no quarto, na intimidade. Só lá. Não vai ser aqui. Não vai ser em nenhum outro lugar. Vai ser na intimidade do renovar diário. Porque é lá que a gente desenvolve a intimidade. Não é isso que Davi... Fugiu o salmo, deve ter anotado ali, mas ele vai dizer: a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam, o buscam, a quem ele revela os seus segredos. Para quem o busca, quer intimidade, quer relacionamento. Em Cristo, a gente põe na cabeça que Jesus veio para nos salvar, e veio mesmo, a gente cantou isso. Jesus veio para nos perdoar nossos pecados, veio, é verdade, Ele fez isso. Mas por que Ele fez isso? Para resgatar o quê que nós perdemos? O nosso relacionamento com Deus. Porque o pecado fez o quê com a gente, Deus? Separou, não é isso que a gente aprende num discipulado básico? O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Nós somos separados, divorciados de Deus desde Adão. E então Jesus vem, como é que eu vou restaurar esse relacionamento? O próprio Senhor olhando, eu vou restaurar, eu quero tomar de volta esse relacionamento. Eu quero ter para mim, por isso a igreja é chamada de noiva. Porque o Senhor veio buscar, veio resgatar para um relacionamento. E dava para pegar um pecador e falar: agora você vai se relacionar com Deus aí, vai ter intimidade com Deus.
Dá? Um perdido? Não dá. Então Jesus veio para que nós não fôssemos condenados à separação eterna dele. Antes veio nos salvar, nos lavar, nos regenerar, nos santificar, para que pudéssemos ter o quê? Relacionamento. Não é para você ir morar no céu. Morar no céu é a consequência de relacionamento com Deus. Ou você pensa que você vai morar no céu e Deus vai morar em outro lugar? Você vai estar no céu para quê? Para se relacionar com Deus, para estar com Cristo, para estar ligado à Trindade. Assim como Jesus e o Pai são um, o que ele diz a respeito de nós? Para que nós sejamos um com o outro e um com Cristo. A quantas anda o seu relacionamento íntimo com o Senhor? Como anda? Sabe por quê, irmãos? É muito mais fácil cumprir regras. É muito mais fácil ter uma relação de práticas do que se relacionar com Deus na intimidade. É muito mais fácil não ser um adúltero, uma adúltera. É mais fácil do que se relacionar na intimidade com Deus. É muito mais fácil não ser avarento, cobiçoso, ter um monte de regras e cumprir aquelas regras. Porque de alguma maneira você vai acabar trazendo estas regras e esse cumprir como uma glória pessoal, e isso vai servir de cisterna rota para você, rachada. Porque a gente constrói como se isso fosse uma água que nos sacia a sede. Mas relacionar-se com o Senhor na intimidade traz que glória para a gente? Visível? Vai deixar de ser desgastado? Paulo diz que não. Ele não deixou de ser. Vai deixar de sofrer as pressões desse mundo? Não. Vai viver cada uma delas. Vai deixar de passar as provações, as dificuldades, as lutas? Não, vai passar por cada uma delas. Mas quando você entra na intimidade, a glória que você ali vive junto do Senhor é entre você e o Senhor. Só entre vocês. Você tem vivido isso? Você tem ao menos desejado isso? E às vezes a gente acha que a gente vai construir intimidade, construindo uma regra para a intimidade. A gente é tão de regras, né? Que até para ter intimidade com o Senhor, a gente constrói uma regra. Então eu preciso fazer isso. E aí a gente cumpre uma semana aquilo ali e diz, não aconteceu nada. É como um casal. E hoje esse exemplo se perde um pouco, porque namora, mesmo quem tem um namoro que espera até o casamento para ter a sua intimidade, mas já se conhece, já se beija, já sai. Mas antigamente, como era um namoro? Olha, você vai casar com aquele ali. Nós já combinamos, está tudo acertado. Né? Já imaginou? Aí chegavam os dois. Basta você lembrar de Rebeca e Isaac. Imaginou? Rebeca chega de viagem, o Isaac, vem que é minha. O texto diz que ele pegou a Rebeca, é a minha, já está combinado, está tudo certo, Abraão já abençoou, estamos casados. Foi para a tenda da mãe e lá ele teve intimidade com a Rebeca. Mas naquele momento, instantaneamente, eles já tinham uma intimidade profunda, eles já conheciam os detalhes um do outro, eles já sabiam, até na intimidade, o que cada um gostava, sentia, eles já conheciam os gostos pessoais, a cor preferida, né? Já sabiam, não sabiam de nada. Aquilo é uma construção. E se constrói. E assim é também com o Senhor, uma construção de intimidade, onde nós buscamos o Senhor, onde nós oramos, onde nós lemos a palavra e nós clamamos ao Senhor, e então essa construção junto do Senhor de uma oração que não para, mas que separa também de tempo para estar com o Senhor, assim como Jesus fez.
Que aí já tem outros, né? Então eu não preciso de regra, então esse negócio de tempo com Deus não tem necessidade. O texto bíblico diz que Jesus acordava de madrugada para estar com o Pai. Davi diz que pelas madrugadas eu te busco. Nós acostumamos com a nossa geração, a minha, e a anterior à minha também não é diferente, não é uma construção que começou na minha, começou antes, mas é uma construção de tudo muito rápido, tudo muito fácil, tudo muito à mão. E a gente quer que assim seja com o nosso Senhor também. Que seja fácil, simples, que a gente cumpra um determinado ritual, um determinado padrão, e então está resolvida a minha vida, eu vou desfrutar da intimidade do Senhor. Você tem buscado renovo dia a dia? Você tem sido renovado? Você tem ouvido esse chamado do Senhor para a intimidade? Ou você tem dedicado-se muito a alguns restos do seu tempo, da sua alegria, da sua oração? Não sei. Cada um de nós aqui sabe as respostas. E a cada um de nós o Espírito Santo está falando. E está tocando no coração. Porque eu penso que a começar de mim, todos nós temos pecado e não temos buscado intimidade com o Senhor. Temos fugido da sua presença e construído algo que a gente julga nos dá segurança, mas está se esvaindo. E que nessa noite o Espírito Santo possa, e na verdade ele faz, ele chama, fala no coração da gente, ele diz: vem. Assim como Jesus chamou aqueles 12, para estar bem próximo dele. E tem uma passagem que eu acho tão tremenda, que para os nossos dias, né, a corrupção do mundo de hoje olha isso com olhos completamente distorcidos. Mas quando Jesus está na ceia, na Páscoa, melhor dizendo, e institui a ceia do Senhor, João está reclinado sobre o seu ombro, sobre o seu peito. É difícil a gente pensar isso, mas João estava ali, juntinho de Jesus, agarrado com Jesus. Se eu fosse um dos outros, eu ia estar cheio de ciúme, já ia estar pecando. E quando penso em João, e já falei isso na igreja, mas João é o apóstolo do amor, ou o apóstolo amado, né? Apóstolo amado, aquele a quem Jesus amava. Quem foi que disse isso? Ele mesmo. Pode olhar, pesquisar. Não foi Lucas, não foi Mateus, nem foi Marcos nos evangelhos. Foi João. Aquele a quem Jesus amava. Foi João que disse. Ele falando dele mesmo no evangelho, dele mesmo. E é mentira? Não é. Você vai discutir com João que ele se sentia amado de Jesus, íntimo de Jesus, amigo de Jesus, próximo de Jesus? É claro que ele era. Mas quem sabe os outros também se sentiam da mesma forma. Aí já não sei, a Bíblia não fala, né? Mas ele se sentia assim, e assim a gente precisa se sentir, a gente precisa querer estar próximo de Jesus, numa intimidade profunda. Isso é o que vai nos diferenciar, irmãos, nesse mundo. Porque padrão de, entre aspas, santidade, de conduta externa, olha, tem gente que nem crente é ateu e tem melhor do que a minha e a sua. É mais rígido com as coisas do que eu e você. Padrão de ação social, de obras e coisas. Olha, tem espíritas que fazem muito melhor do que nós. Estão agarrados numa mentira, caminhando à perdição, mas fazem. Então isso não nos faz diferente dos demais. O que nos faz diferente de todos os demais é que em Cristo
nós temos acesso à sala do trono. Quem entrava na sala do trono? Quem entrava no Santo dos Santos, lá no templo, no tabernáculo? Sumo sacerdote, uma vez por ano. Mas quando Jesus morre na cruz, aquele véu se rasga do alto a baixo. E lá em Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer: então temos livre acesso e entramos ousadamente no trono da graça, na intimidade do Senhor, para desfrutar da presença dEle por toda a eternidade, porque nós não saímos mais de lá. Isso é uma verdade teológica na sua vida ou objetiva e prática? Talvez nessa noite essa mensagem seja algo muito pouco palpável para você. Mas essa é a realidade mais concreta das Escrituras. O Senhor veio nos chamar para um relacionamento com Ele.